E assim aconteceu o descobrimento da América. Mas antes, acho melhor a gente voltar um pouquinho no tempo. A expedição de Colombo não foi a primeira expedição da América. Os primeiros europeus a chegarem foram os vikings, que foram liderados pelos Leif Erikson, um explorador que liderou uma expedição com 35 homens no final do século X e chegou na região da Terra Nova, o atual Canadá. E, entretanto, os vikings, diferente dos espanhóis e portugueses, eles não tiveram muito sucesso na tentativa de conquistar a América. E o termo descobrimento da América é utilizado na chegada dos espanhóis no continente americano, no dia 12 de outubro de 1492. Essa expedição foi liderada por Genoves Cristóvão Colombo. E o mais legal disso é que essa expedição não foi planejada com a ideia de chegar nas terras desconhecidas, mas, na verdade, eles queriam ir no continente asiático por uma nova rota e acabaram encontrando essa terra, desconhecida, que no caso é a América. A chegada dos espanhóis na América deu início a um processo de colonização do continente americano e também a disputa por terras com os portugueses. Então, teve uma disputa aí entre os espanhóis, entre os portugueses, pelas terras, da americanas e tal. E apesar dos acontecimentos, o Cristóvão Colombo nunca acreditou que tinha chegado a um novo continente. Sua conquista do Império Azteca em 1519, desembarcando na costa do Atual México e estabelecendo um assentamento em Veracruz. Ele rapidamente formou uma aliança com tribos indígenas que eram inimigas dos aztecas, como os totonacas e os tlaxcaltecas, prometendo liberdade contra a opressão azteca. Com essas alianças, Cortés ampliou seu exército e marchou em direção à capital azteca, Tenochtitlan. Ao chegar, foi recebido pelo imperador Montezuma II, que o tratou como um deus, permitindo que Cortés ganhasse influência. Cortés então capturou Montezuma, usando-o como refém para controlar o império e exigir ouro e recursos. Em 1520, os aztecas se revoltaram, mas Cortés conseguiu escapar e reorganizou suas forças. Em 1521, ele retornou a Tenochtitlan como exército maior, e após um cerco prolongado, conquistou a cidade, levando à queda do Império Azteca. Após a conquista, Cortés estabeleceu o controle espanhol sobre a região, iniciando a colonização e a conversão dos indígenas ao cristianismo. Esse processo foi marcado por estratégias militares, alianças políticas e a exploração das divisões existentes entre os povos indígenas. O conquistador espanhol chegou ao Peru em 1532, durante um período de grande instabilidade no Império Inca. Aproveitando-se da divisão interna entre os incas, especialmente após a captura do Império Atahualpa, Pizarro orquestrou uma emboscada e prendeu Atahualpa, exigindo um resgate em ouro e prata. Com o tesouro em mãos, ele executou o imperador e em seguida tomou a cidade de Cusco, a capital inca. A conquista foi marcada por batalhas sangrentas e alianças com tribos locais, descontentes com o domínio inca. Pizarro estabeleceu a cidade de Lima em 1535, consolidando o controle espanhol na região. A partir de então, o Império Inca, debilitado e dividido, não conseguiu resistir à invasão, e a dominação espanhola se intensificou, resultando em profundas mudanças culturais, sociais e econômicas na América do Sul. Os chapetones eram colonos criados na Espanha, porém viviam na América. Eles ocupavam os principais cargos administrativos, políticos e religiosos daquele lugar. Os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América, sendo donos de várias propriedades rurais. Eles formavam uma classe média buscando mais poder político e social, estando sempre em conflito com os chapetones. Os mestiços eram filhos de espanhóis com indígenas, sendo considerados trabalhadores exploradores. Muitas vezes eles ocupavam posições inferiores na hierarquia social, mas ao longo do tempo começaram a ganhar grande influência. Os indígenas eram nativos americanos que sofreram um trabalho muito forçado e perda de terra. Devido à colonização, eles sofreram muita violência e muitas doenças.
Os escravos africanos eram traficados para trabalhar nas minas e nas plantações. Eles foram cruciais para a economia colonial, especialmente na agricultura e na mineração. A economia era na base da mineração do ouro e da prata, mas além disso também existia a encomenda, que consistia na exploração dos indígenas pelas autoridades espanholas, em que os nativos eram pagos através da catequização. Também tinham os mitas, que eram nativos e tinham que trabalhar 3 dias para os espanhóis. Portos únicos. Nelas, o sistema de portos únicos era adotado para evitar o contrabando comercial. Segundo esse sistema, somente nos portos de Cádiz e Sevilha poderia circular os produtores oriundos e destinados ao continente americano. Sistema de impostos. Consistia em uma espécie de imposto pago de forma de trabalho. Relação de trabalho herdada dos incas, escolhia por sorteio parcelas da população indígena, que deveria compulsoriamente prestar serviços durante o período de 3 a 4 meses. Dentro da administração, temos o Conselho das Índias, que era responsável por nomear quem ia governar e administrar. Também temos as regiões estratégicas, que são divididas em 4 vice-reinos, independentes entre si. O vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino de Nova Granada e o vice-reino do Rio Prata. As demais regiões vão ser chamadas de capitanias, administradas pelos capitães gerais das América Espanhola. A descoberta da América consolidou o Estado moderno europeu, pois vão precisar mais ainda do comércio. A descoberta acelera o capitalismo, modelos políticos, mitas e comunidades indígenas ficavam sob o cuidado de um encomendero que poderia utilizar a mão de obra escrava para o desenvolvimento de atividades agrícolas e extração de metais. Em troca, o encomendero deveria assegurar a educação religiosa para seus índios. Mitas, períodos sazonais, onde os índios são levados às minas expostos a péssimas situações de trabalho. Depois que acaba o período de trabalho, eles retornam às aldeias. Nesse período, Portugal e Espanha enriquecem. A França e a Inglaterra enriquecem com o tempo, por conta da Revolução Industrial Inglesa. Sociedade em destaque. Nessa sociedade há várias classes. Primeiro grupo, privilegiados, crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América. Chapetones, nascidos na Espanha, morando na América. Segundo grupo, índios e negros. Muitos nativos foram extintos com a chegada dos espanhóis por morte e doenças trazidas. São criadas leis que proíbem a escravidão dos indígenas. Isso é fiscalizado pelos jesuítas. Reduções criadas por padres. Os padres da Companhia de Jesus vão pegar os índios escravizados ilegalmente e criar aldeias para protegê-los. Assim entendia que os índios eram humanos e já tinham sofrido. Além de serem mais propensos a serem catequizados, então dizia que não podiam se escravizar os irmãos de fé e os negros que estavam em um lugar estranho.